Hoje eu vou te contar tudo sobre o pagamento dos valores atrasados do seu processo na Justiça Federal contra o INSS. Depois de você esperar muito tempo, o juiz finalmente proferiu a sentença, concedendo a você o seu tão sonhado benefício, seja ele de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, BPC-Loas, etc. O juiz fez uma determinação para o INSS implantar o benefício, ou seja, para você começar a receber o benefício que você tem direito. E além disso, o juiz condenou o INSS ao pagamento das parcelas atrasadas, ou seja, dos valores que não foram pagos a você desde quando era devido o benefício. Tudo certo, o INSS implantou o benefício e você já está recebendo. Independentemente disso, seu processo ainda está correndo na Justiça para que sejam contabilizados os valores de atrasados que você tem direito. Então você pensa, e agora? Quando é que eu vou receber meus valores atrasados? Será que isso vai demorar muito tempo? Me conta aí se você está com essas dúvidas ou se você já pensou nisso antes. E se prepara, porque eu vou te explicar tudo sobre o recebimento dos valores atrasados no processo judicial contra o INSS. Para começar, eu vou te contar que depois do trânsito em julgado da sentença, que determina o pagamento de um valor certo, o juiz intima o INSS para apresentar os cálculos dos valores que entende devidos. Depois disso, seu advogado é intimado para se manifestar sobre os cálculos. Essa é a chamada execução invertida. E tem esse nome invertida porque em outros processos que não são previdenciários, a ordem é inversa, ou seja, quem apresenta os cálculos primeiro é o advogado e não o INSS. Então, a execução invertida foi criada porque se presume que o credor previdenciário não tem condições econômicas e informacionais e enfrenta dificuldade para apresentar os cálculos. Daí porque, nesse caso, o INSS tem que apresentar os cálculos primeiro. Mas, na minha opinião, para a maioria dos casos, a execução invertida é só um paliativo, uma pequena benesse da lei, porque se quem ganhou o processo não tiver amparado por um profissional cuidadoso, vai ter condições nenhuma de analisar bem as contas e, quem sabe, impugnar os cálculos do INSS. Beleza, eu entendi que o INSS tem que apresentar os cálculos, mas quando, afinal, eu vou começar a receber meus atrasados? A resposta é: depende do valor que você tem a receber. Se for considerado pequeno valor, o prazo é mais rápido. Caso contrário, vai demorar um pouco mais. E o final dessa história vai nos levar à grande pergunta desse vídeo. Ganhei um processo contra o INSS. Quando vou receber os atrasados? Vamos supor que o valor de atrasados que você tem a receber é de até 60 salários mínimos. Então, depois do trânsito em julgado, que é quando não cabe mais qualquer recurso no seu processo, o seu pagamento vai ser efetuado via RPV, que é a requisição de pequeno valor, no prazo de 60 dias, contados da entrega da requisição por ordem do juiz, dirigida à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Agora, supondo que o valor devido pelo INSS a você supera 60 salários mínimos, aí seu pagamento vai ocorrer por meio de precatório, sendo facultado a você renunciar o valor excedente para optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, para se valer da sistemática da RPV, que é bem mais rápida. Alguém que milita a favor dos segurados do INSS nas redes sociais já te contou sobre isso antes? Essa informação vale um joinha e um compartilhamento para esse vídeo chegar a mais pessoas, hein? Mas lembre-se, não é possível que o pagamento dos valores atrasados seja em parte por RPV e em parte por precatório para complementar esse valor, porque a Constituição Federal veda o fracionamento da execução para fugir do regime de precatório, pelo qual os pagamentos são feitos em ordem cronológica. Esse fracionamento só pode ocorrer excepcionalmente em relação aos honorários do seu advogado incluídos na condenação. Aqui eu falo não daqueles honorários contratuais, mas sim dos honorários sucumbenciais, que são aqueles devidos ao seu advogado porque ele ganhou a ação. Então, esses honorários sucumbenciais são destacados do montante principal, porque correspondem à verba de natureza alimentar que é devida ao seu advogado, que pode ser fracionada. Já os honorários que estão no seu contrato com o seu advogado não podem ser fracionados, porque são considerados como provenientes de convenção entre as partes. Mesmo que o seu advogado junte o contrato de honorários nos autos do processo, requisitando ao juiz
o destaque dos honorários, ou seja, a separação dos honorários dele, se a importância total devida pelo INSS for superior a 60 salários mínimos, os honorários contratuais e o restante do crédito devem seguir o regime constitucional dos precatórios. Tudo ótimo. Agora eu entendi. Vou poder receber os valores atrasados por RPV no prazo de 60 dias a contar da ordem do juiz. E se for por precatório, vai ser rápido também, certo? Incorreto. A apresentação dos precatórios deve ser feita até 1º de julho para inclusão no orçamento e pagamento até o final do exercício seguinte. Isso quer dizer que os precatórios inscritos até 1º de julho são necessariamente pagos até 31 de dezembro do ano seguinte, com a incidência de correção monetária. E aí, se for descumprida a ordem cronológica ou se não for alocado no orçamento o valor, você pode, por meio do seu advogado, requerer ao presidente do tribunal o sequestro da quantia necessária para satisfazer o seu débito. E tem um detalhe importante: todo crédito de benefício previdenciário ou assistencial é verba alimentar e tem preferência em relação aos outros débitos do poder público. E dentro dessa ordem preferencial dos débitos alimentares, se você tem 60 anos de idade ou mais na data da expedição do precatório, ou se é portador de deficiência grave, deficiente ou titular de crédito por sucessão hereditária, contanto que o seu crédito seja de até 180 salários mínimos, a própria Constituição Federal determina que seu pagamento tenha uma absoluta preferência. Uma coisa é certa: esses beneficiários que falei são beneficiários de um crédito super preferencial. E segundo o STF, a prioridade que falei também é para aqueles que venham a alcançar a idade de 60 anos, não apenas no momento da expedição do precatório, mas também depois, enquanto durar a pendência do pagamento. E é claro, né? Eu sempre falo isso aqui, mas é bom relembrar. Converse sempre com o seu advogado sobre os valores atrasados, porque senão você pode deixar de usar uma estratégia muito interessante, que é a de verificar se vale a pena renunciar ao valor excedente a 60 salários mínimos, se o seu caso for de recebimento por precatórios, para poder receber de forma mais rápida por RPV. Um grande abraço e te beijo. Te beijo, amor. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau!